Um ótimo dia aos amigos do canal, mais uma vez Edmilson Santos, para mais um podcast hoje com você. Quero agradecer àqueles que sempre acompanham o nosso conteúdo, você que está deixando sempre o seu like, compartilhando, se inscrevendo, né? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Quero aproveitar também para informá-los que eu estou gravando esse podcast na minha casa, então vai ter sempre um barulho externo, mas eu quero que você foque hoje na palavra de Deus. Eu quero também destacar que eu vou usar hoje a versão Almeida Revista Atualizada e vamos consultar também a versão King James 1611, uma versão muito bacana, que eu amo fazer o tira-teima, né? Confiro sempre em duas versões, procuro aprender mais a respeito daquela palavra, daquele texto. Queridos irmãos, hoje eu quero falar nesse podcast sobre o legado da fé. E por que essa mensagem é importante? Porque eu vou tratar de uma coisa que poucas pessoas observam. A fé, ela não termina em você, mas ela continua por meio dos seus filhos, dos seus netos. E muitas das vezes, quando as pessoas elas não têm paciência de permanecer em Deus, quando elas não perseveram, mesmo diante das adversidades, porque elas pensam assim: o que eu estou ganhando? A minha vida está se resumindo a só sofrimento, desde que eu decidi caminhar com Cristo. Talvez você, por exemplo, tenha esse pensamento, né? Desde que eu caminhei com Jesus, irmã Edmilson, eu tenho passado por tantas dificuldades e a vontade é de jogar tudo para cima, desistir da fé, ou seja, retroceder. E o conselho que eu vou te dar aqui é: não faça isso, porque a sua perseverança, o seu comprometimento com a palavra de Deus vai produzir um legado que os seus filhos colherão, os seus netos colherão. E muitas promessas, por exemplo, que Deus fez a Abraão, não se cumpriu em Abraão, foram cumprir em seus filhos, em seus netos, em seus bisnetos. Então, quando você vê a história de Abraão, você percebe que a vida dele com Deus refletiu em seu filho Isaque, refletiu em seus netos Jacó e Esaú, nos seus bisnetos, né, como José, os filhos de Jacó, Benjamim, Judá. Então, irmãos, a sua fé, ela produz um legado. E você não pode pensar somente na sua vida, você tem que pensar mais além. É importante você perseverar, e todas as vezes que você está desbravando um caminho que não veio ali, talvez o seu pai não caminhou com Deus, né? O seu avô talvez não caminhou com Deus, mas olha o lado positivo: você está caminhando com Deus, entende? Isso é muito forte. Você está mudando a direção, né? A direção que até então 40, 50, 60, 70 anos, a sua descendência estava caminhando para um abismo. Você quebrou esse ciclo e você decidiu caminhar com Jesus. Então você está mudando a direção da sua casa, né? A direção que possivelmente era de perdição, agora é de salvação. Então persevera, não desiste não, continua firme buscando a Deus, não importa
Se a tua esposa não quer buscar a Deus, se o teu marido não quer buscar a Deus, faça você a sua parte. Procure seguir o exemplo desses homens, desses personagens da Bíblia, homens que enfrentaram dificuldades também. Não pense você que a vontade de desistir não vem na minha cabeça ou não veio algumas vezes. Mas eu sempre pedi ao Senhor que Ele me desse graça, que Ele me sustentasse, mesmo diante das adversidades. E a cada dia é um desafio novo, mas a cada dia eu peço ao Senhor: Pai, me ajuda. Sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo, mas se o Senhor for comigo, eu vou conseguir chegar. E é esse entendimento que você precisa ter a respeito da palavra de Deus. Às vezes nós somos muito vaidosos, orgulhosos. Nós queremos que tudo Deus faça na nossa vida. E muitas coisas, meu querido, minha querida, Deus não vai concluir em você. Deus começa em você. Mas a conclusão talvez venha nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. O importante é que aquele que começou a boa obra em você é fiel para terminar. É essa esperança que você tem que ter no seu coração. Então, quando você vai ler, por exemplo, sobre os heróis da fé, falando do texto em Hebreus capítulo 11, que o apóstolo Paulo vai mencionar aqui alguns heróis, e entre eles, claro, está Abraão, o homem que é exemplo, é o pai da fé. Por causa da sua atitude de fé, nós somos também filhos de Abraão, herdeiros da promessa em Abraão e também co-herdeiro em Cristo Jesus. Então você precisa tomar posse disso. Quando o inimigo luta para você não continuar na sua caminhada, é porque ele quer que você se perca e perca também os seus filhos, os seus netos. Então persevere, não desista, continue firme, peça a Deus que Ele te fortaleça, peça ao Senhor Jesus que Ele te sustente, porque você vai vencer. Eu queria falar essa introdução antes de trazer o texto, para que você pudesse entender que a sua promessa é muito maior do que aquilo que você está pensando. É muito maior do que aquilo que você imagina. As promessas de Deus são grandiosas. E o texto que nós vamos ler está na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 8, que diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Preste atenção. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Estou lendo aqui na versão Almeida, Revista e Atualizada. Mas eu quero ler também a referência desse texto no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1. E vou ler aqui na versão King James 1611. Olha só. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, o Senhor queria que Abraão saísse daquele ambiente, daquela cultura, daquele costume, para vivenciar coisas novas. Por quê? Porque o seu pai era idólatra, os seus tios eram idólatras, e Deus não queria que ele se contaminasse nesse ambiente. Deus queria que ele fosse para um lugar onde ele pudesse começar tudo do zero. Agora, Deus não deu a ele a informação onde seria esse lugar, justamente para que ele talvez não falasse para os seus pais.
Deus queria que ele rompesse aquela relação. Deus queria que ele rompesse aquele costume que Deus não estava se agradando. E a promessa era exclusiva para Abraão, que nessa época se chamava Abrão. Ele, por carnalidade, por olhar para o lado da amizade, por se compadecer de quem não era para ele se compadecer, que depois veio trazer problema para ele, né? Quando ele justamente decidiu levar seu sobrinho Ló, e não era da vontade de Deus que ele levasse, mas enfim, ele levou, e ele percebeu que Ló lhe trouxe alguns problemas, mas enfim, o Senhor queria que ele obedecesse, porque as promessas para aquele que obedece sempre são maiores. Repita para você: as promessas daquele que obedece são sempre maiores. E eu estou gravando essa mensagem uma segunda vez, porque na hora que eu gravei o primeiro áudio, o Espírito Santo foi abrindo meu entendimento, e eu falei: rapaz, eu preciso voltar para o meu quarto e eu preciso fazer uma outra mensagem. Eu preciso começar tudo de novo, porque o Senhor tem ministrado coisas novas no meu coração. Irmãos, nós precisamos aprender a produzir legado na nossa vida espiritual. Nós precisamos produzir legado, nós precisamos entender que a nossa obediência vai produzir um caminho que os nossos filhos vão trilhar, que os nossos netos vão trilhar. O inimigo, quando ele faz a proposta para você, para se desviar, ele sempre mostra o aqui e o agora. E se você for com esse entendimento, pensando só no hoje, você não vai produzir um legado vitorioso para os seus filhos. Você não vai produzir um legado de bênção para os seus netos. Você precisa entender que quando você está rompendo com um costume errado dentro da sua casa, você tem que perceber o seguinte, que você não vai ser o maior beneficiado, não. Você tem que deixar de ser egoísta e pensar no seguinte: eu preciso romper para que os meus filhos tenham um caminho melhor na jornada da fé, para que os meus netos tenham um caminho melhor, para que eles possam servir a Deus sem obstáculos, sem impedimento. Então você precisa ter esse entendimento. Talvez os meus netos vão ouvir essa mensagem, os meus filhos vão ouvir essa mensagem, e eles vão dizer: meu pai não usufruiu, porque ele foi aquele que rompeu com o costume errado. Mas eu vou usufruir, porque eu sou filho dele e ele preparou o caminho para mim. Esse entendimento que você precisa ter. Também outros estão colhendo muitas bênçãos porque o pai andou com Deus, porque o avô caminhou com Deus, então os netos estão colhendo agora. Eu não tive essa felicidade, irmãos. O meu pai não foi um homem que caminhou com Deus na terra, no sentido de viver na direção da palavra de Deus, caminhar na direção da palavra de Deus. Ele produziu outros legados de honestidade, de caráter, de uma pessoa que sempre lutou para conquistar aquilo que desejava, mas em termos de vida com Deus, ele não deixou esse legado para mim, mas cabe a mim buscar deixar esse legado para os meus filhos. Muitas mulheres estão se perdendo porque estão esquecendo o legado. Elas esquecem que quando elas decidem trair o marido, abandonar o lar, elas esquecem que
que os seus filhos vão ter que viver em cima daquilo que elas estão destruindo. Elas pensam só nelas. Elas pensam somente nelas. E por causa desse pensamento, estão destruindo a vida dos filhos. Estão destruindo a história dos filhos e dos netos, que poderiam colher desse fruto se elas perseverassem em manter suas famílias. Ou muitos homens que destroem suas famílias, esquecendo que os seus filhos é que irem usufruir dessa estrada ou desse fruto que ele poderia estar produzindo em Deus. E Abraão teve esse entendimento. O que eu quero para os meus filhos? Eu não quero esse ambiente de idolatria que eu estou vivendo. Eu não quero esse ambiente de culto pagão, culto a outros deuses. Eu não quero isso para minha família. Então ele pegou a mulher dele, pegou as coisas que ele tinha e falou: eu vou sair daqui e vou obedecer a orientação de Deus. E o Senhor tirou ele do país, da parentela, da casa do seu pai e falou: olha, vai. Depois eu vou te mostrar para onde eu estou te levando. Mas agora eu quero que você saia daí. Talvez com você é a mesma coisa. Tem que romper, irmão, com amizade, essas amizades que não edificam, que não agregam. Essa família que só quer ver o seu mal. Essas pessoas que só têm inveja de você. Você tem que estar pronto para romper com tudo isso, para desfrutar das bênçãos de Deus. E aí, no versículo 8, Abraão saiu sem saber para que terra ele ia. Mas ele acreditou. O texto no versículo 9 vai dizer: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele estava andando numa terra que Deus prometeu para ele, ele nem sabia. Mas Deus iria dar para ele. Deus só não falou, porque não queria que ele trouxesse mais pessoas com ele, porque a promessa era exclusiva para Abraão. E nós percebemos que essa atitude refletiu na vida do seu filho Isaque, na vida dos seus netos Jacó e Esaú, mas principalmente foram cumprir na vida de Jacó as grandes promessas. E depois José recebeu esse favor de Deus por meio de seu pai Jacó, né? Quando Deus o honrou na terra do Egito e ele decidiu caminhar com Deus. Mesmo em terra estranha, ele decidiu caminhar com Deus e Deus o honrou poderosamente, fazendo dele governador, que foi até a série que você acompanhou aqui em nosso canal. Se você não assistiu, recomendo que, se você não ouviu, recomendo que ouça, porque vale muito a pena. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que deixar um legado. A sua fé produz legado. Por isso você não pode desistir. Por isso você precisa continuar caminhando com Deus. Está doendo sim, é sofrido, é doloroso, a gente enfrenta humilhações, passa por muitas dificuldades, mas o final vale a pena. O final valerá a pena, cada lágrima derramada, cada suor que saiu do seu rosto. No versículo de número 11 vai dizer: pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Lembra que a mulher de Abraão era estéril e já era de idade avançada, os dois, quando o Senhor fez a promessa que eles teriam um filho? Sara chegou a rir. Não vou dizer se riu por deboche ou se riu porque duvidou, mas fato é que ela riu. E ela ficava se perguntando: como eu, sendo velha, vou dar um filho a Abraão? Mas você tem que entender o seguinte, que aquele que faz a promessa não é homem para mentir.
Quem fez a promessa foi Deus. E se Deus fez a promessa para você, Ele vai cumprir, não importa o tempo, não importa a maneira, não importa de que forma. E mesmo que essa promessa não se cumpra em você, ela vai cumprir nos seus filhos. Ela vai se cumprir na sua descendência. E por isso vale a pena a sua obediência. Porque a nossa maior promessa é a eternidade com Deus. É a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então o inimigo tem interesse que você se desvie, que você perca esse alvo. Quando você começa a olhar para o aqui e para o agora, na hora das dificuldades, você não vê benefício em obedecer. O inimigo quer te mostrar isso. Que vantagem há em você ser fiel a Deus? É por isso que as tentações, elas sempre visam o agora. Elas querem que você troca o eterno pelo temporário. Irmãos, seja sábio. Quando nós somos tentados e você vai para a palavra de Deus, a palavra sempre vai te mostrar coisas grandiosas. E quando você se atenta para a palavra de Deus, você não cede às tentações de Satanás, porque você pensa sempre no legado que você vai deixar para os seus filhos e para os seus netos. E ninguém quer deixar um legado de derrota. Ninguém quer deixar um legado de um pai que não serviu a Deus, de uma mãe que se desviou e foi se prostituir. Ninguém quer um legado desse. Você quer deixar um legado de exemplo para os seus filhos. Mas para isso você precisa perseverar. Você precisa produzir uma história de obediência, de fé, de alguém que caminhou e perseverou com Deus. Eu tinha gravado a mensagem, mas o Espírito Santo falou assim: volta lá que eu vou te dar uma mensagem melhor. Porque desse assunto nós precisamos extrair coisa melhor. E eu reconheci e falei: não, vou colocar de novo lá a Bíblia no meu quarto e vamos preparar uma outra mensagem, porque eu acredito que vai sair mais azeite dessa prensa. E é assim, irmãos, que Deus trabalha. Você precisa deixar um legado para a sua família. Qual legado você está construindo? Edmilson, mas eu já errei muito, eu já falhei muito. Não importa, se você se arrepender hoje, se você se arrepender agora, você pode mudar essa história. Se arrependa. Dá tempo. Dá tempo de Deus transformar a sua vida. Você não morreu, você está vivo. Então dá tempo, se arrependa agora, conserte a sua vida com Deus. Passe a obedecê-lo e aprenda a enxergar com os olhos da fé. Não troque as coisas momentâneas pelas eternas. O problema de Esaú, quando você acompanha a história, também tem uma mensagem, aqui um podcast, o homem que desprezou a promessa, depois você ouça, ele visou somente nas coisas do agora, na sua necessidade de ter sua fome suprida, mas ele esqueceu do legado, daquilo que a sua obediência iria produzir. Diferente de Jacó, que ele já teve esse entendimento. Ele queria produzir um caminho melhor para os seus filhos. E por ter essa consciência, ele herdou a bênção do seu pai. Ele herdou a promessa de Isaac, que ele recebeu de Abraão. Por valorizar mais as coisas espirituais do que o seu irmão, ele herdou a promessa.
E Deus é assim, irmãos. Deus, ele abençoa quem valoriza a promessa. Numa família, tem irmãos que desprezam a Deus, tem outros que valorizam. E por valorizar, eles recebem a bênção de Deus na sua descendência. Deus, ele vai derramar bênção sem medida sobre você, porque você no seu coração está decidindo caminhar com Ele. Não se preocupa com hoje. Não se preocupa com amanhã. Se preocupa com a sua descendência. Qual legado você vai deixar para eles? Isso é o mais importante. Por isso o título dessa mensagem, o legado da fé. Pare de trocar as bênçãos de Deus por pratos de comida que o diabo está te oferecendo. Mata a sua fome somente agora, mas amanhã você vai sentir fome de novo. E você vai ficar trocando a bênção por coisas temporárias? Até quando? Você precisa ter essa percepção. O diabo vive todos os dias oferecendo pratos, propostas, para que você se afaste de Deus. Você tem que ter esse entendimento. Por que o diabo quer tanto que eu me afaste de Deus? Ele quer levar a sua descendência ao fracasso, à ruína. Você, mulher que me ouve nesse podcast, por que o diabo quer tanto que você traia o seu esposo? Abandone sua família. Porque ele não quer ver os seus filhos desfrutando das promessas de Deus. Não quer ver não quer que você, nem seus filhos, nem seus netos desfrute das bênçãos de Deus. E se você cair na vaidade de desprezar as promessas de Deus, você vai perceber uma coisa. Você que desprezou vai ficar na miséria, e aqueles que perseveraram vão desfrutar da bênção. Por quê? Porque eles enxergaram com os olhos da fé aquilo que Deus prometeu lá na frente. Você não enxerga depois da curva, Deus enxerga. Por isso vale a pena você confiar na palavra dele e perseverar na fé. Então, irmãos, por um legado, vale a pena você perseverar. Por um legado, vale a pena você continuar firme com Deus. O momento difícil é passageiro. As dificuldades são passageiras, mas o legado que você vai produzir para Deus são eternos. Vale a pena você perseverar. Valorize as promessas de Deus, porque na hora que você entende dessa maneira, fica mais difícil o diabo te derrubar. Quando você começa a enxergar a fé como um legado, é mais difícil o diabo te oferecer um prato e você aceitar. Porque o diabo começa, rapaz, ele descobriu o legado. Agora como é que eu vou distraí-lo? Como é que eu vou tirar ele da presença de Deus? Pois é. Quando você percebe que existe algo superior, que o dinheiro não compra, que nada nessa vida paga, você não desiste, você continua firme com Jesus. Essa palavra é para você que estava pensando em desistir de tudo, em abrir mão da sua casa, em abrir mão da sua família, em abrir mão do futuro dos seus filhos, por causa de uma proposta maligna de Satanás, por causa de um prato, de uma tentação, de uma proposta indecente. Não vale a pena. Continue perseverando e confiando no Senhor. Então Sara tomou posse dessa promessa por meio do exemplo do seu marido, que perseverou em fé. E Deus confirmou, deu a eles Isaque, o filho da promessa.
E assim muitos outros heróis da fé. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai perceber que muitos outros homens receberam bênçãos grandiosas por ter perseverado. Todo o capítulo 11. Aí você vai ver Jacó, o homem que lutou com Deus e prevaleceu, e Deus o abençoou. E tudo isso para herdar uma bênção, para tomar posse da bênção. Depois José, o homem que deu um bom testemunho, porque também entendeu que a sua fé era um legado e ele não podia jogar o seu nome fora por causa de uma tentação. Então eu comecei a me perguntar o que fez esses homens a não ceder às investidas, como foi a esposa de Potifar, que investiu tudo para conquistar José, e ele não trocou o seu legado de fé por um momento de prazer, porque ele sabia que ia possuir coisas melhores, bênçãos maiores. E eu não quero me estender para que esse podcast não fique mais não fique maior do que aquilo que eu planejei, né? Mas nós vamos continuar trazendo outras mensagens, mas reflita sobre essa palavra, que eu acredito que Deus quer abençoar a sua vida através desse podcast. Não foi por acaso que eu gravei essa mensagem. Eu tenho muita convicção no meu coração que essa palavra vai abrir o seu entendimento, vai te trazer um escape para você que está sofrendo com tentações, com provações terríveis. Confie no Senhor, Ele vai honrar a sua fé. Amém? Quero desde já pedir para você deixar o seu like, para você comentar se Deus falou com você nessa mensagem, e compartilhe para você abençoar mais pessoas. Compartilhe com seu marido, com a sua esposa. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, quero te agradecer por esta palavra. Quero te agradecer porque o Senhor abriu os meus olhos e abriu os olhos desta pessoa que me ouve. Que nossa fé possa produzir um legado na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Que nós não venhamos pensar somente no hoje, no agora, mas que nós possamos valorizar aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, que é a sua promessa e a sua palavra. Nos ajuda a honrar o nome do Senhor. Nos ajuda a viver em obediência. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Forte abraço e até o nosso próximo podcast.